Boa noite, doutora. Boa noite. Muito prazer estar aqui de novo com você. Eu posso dizer que foi quem abriu esses quadros de live aqui no Papo de Reto, lá nos primórdios, há uns 3 anos atrás. E também posso dizer que foi num curso seu que eu comecei a ficar integrativo, porque até É então mesmo? eu estava só fuçando, pesquisando, indo atrás. Aí estava procurando cursos. Todos os cursos que falavam em alguma coisa intestinal eu estava atrás. Aí o seu era homeostase intestinal. Aí tinha hidrocólon junto, né? Tinha ozônio. Eu falei, ah, vou. Aí eu lembro até você fazendo check-in no hotel lá em São Paulo. Eu estava atrás de você quando você chegou. Aí te tinha como uma celebridade, né? Porque assim, eu comecei a acompanhar seu Instagram, tudo. Aí eu fiquei meio tímido de conversar alguma coisa. Mas daí nasceu uma amizade, com certeza, né? E estamos aqui. Uma outra vez, foi na época que as lives não ficavam gravadas 24 horas e ia embora, a gente perdeu a primeira live. A segunda, por algum motivo, não gravou tão bem. Mas essa, se Deus Essa quiser, você vai vai dar tudo gravar, certo. né, Eurípides? Sem dúvida. Aí, como teoricamente é a primeira vez que você está aqui, entre aspas, fala um pouquinho de você, sua história de vida, sua formação, conta um pouquinho para a gente. Bem, eu sou médica há 27 anos, fiz residência de clínica, sempre trabalhei com clínica, mesmo depois que eu fiz outras especialidades, sempre o meu trabalho foi voltado para o ser humano como um todo. Eu costumo dizer assim, eu estou levantando uma bandeira aí que nós não fazemos medicina integrativa, que a nossa medicina é integral. Por quê? Porque, paralelo ao crescimento desses médicos que veem o paciente como um todo, como eu e você, cresceu aí um grupo de médicos que usam muita medicina alternativa dentro dos seus consultórios. E às vezes as pessoas confundem os nossos trabalhos com medicina alternativa. E não digo que é bom ou ruim, eu acho que tem até uma pós hoje lá no Albert Einstein sobre medicina integrativa, mas ela é voltada exatamente para isso, para as medicinas alternativas que podem servir de apoio para os pacientes. Então, é o tratamento de apoio. Nós não. A medicina integral é a medicina que não é a medicina de apoio, é a medicina que vem para curar o paciente como um todo, né? Tratar mente, tratar corpo, tratar inflamação, entrar sim em algumas questões da vida do paciente para interferir em estresse, que a gente sabe que é a maior causa de adoecimento da modernidade. Então, eu tenho 12 pós-graduações, não sei de cor, mas eu trabalhei, estudei metabolismo, bioquímica do metabolismo, eu fiz endocrinologia, eu fiz 2, eu fiz aqui no Brasil e fiz pela Universidade de Washington, nos Estados Unidos. Eu estudei terapia neurocomportamental, fiz um curso de 3 anos com uma das fundadoras da Faculdade de Psicologia da UFMG. Então, eu tenho uma gama aí de trabalhos, mas todo o meu labor sempre foi voltado para ajudar as pessoas como um todo. Né? E por isso que eu e o Eurípides temos assim, uma afinidade muito grande, porque muitas das doenças, eu não vou dizer todas, mas eu poderia arriscar todas, têm um viés intestinal. Porque é por ali que entra o que a gente precisa usar e o que sai o que a gente não precisa. Então, eu costumo falar o seguinte: todo o processo de intoxicação, mesmo que você esteja se intoxicando, vamos supor, com algo pela pele ou respiração, que é o caso mais raro, sempre vai ter um envolvimento intestinal aí. Porque mesmo se você está se intoxicando por outra fonte, o seu intestino vai responder de alguma forma. Mas isso é mais raro. Normalmente, os processos, tanto de intoxicação e desintoxicação, acontecem por isso. Então, é impossível
de você ser um bom médico sem entender de intestino, né? Impossível. Qualquer coisa. Psiquiatra, ginecologista, pediatra nem se fala, mas dermatologista, todas as áreas precisam entender de intestino. E que não ocorre isso, né, Eurípides? Exato. Então, assim, eu estou engatinhando perto dela, né? Por isso que ela é uma das minhas musas aí, inspiradoras. Vocês ouviram um pouquinho aí da formação dela, então como não admirar, né? Uma pessoa como ela. E vamos lá. Escolhemos um tema inédito aqui, tá? Te avisar que ninguém nunca falou disso no Papo de Reto. E existe, então, essa conexão intestino-músculo? Como é que é isso, Sandra? A hipertrofia hoje é uma preocupação meio que global. Eu não estou falando de hipertrofia para performance e competição esportiva, eu estou falando da hipertrofia necessária da longevidade, mas mesmo falando da longevidade, a gente pega muitos pacientes jovens sarcopênicos. O que seria sarcopenia? Baixa da composição muscular no corpo. Ontem eu peguei uma paciente sarcopênica muito grave, acho que foi um dos casos mais graves que eu peguei, ela com 28 anos. 28 anos. E o que isso tem a ver com o intestino? Por que uma pessoa ter pouco músculo no corpo tem a ver com o intestino? Primeiro, que a pessoa precisa, o músculo, ele precisa ser construído e regenerado. Porque com o processo de envelhecimento, a gente degenera nossos sistemas. E o músculo e o osso, eles sofrem um processo de degeneração muito rápida com o envelhecimento. Mas não é só isso. Para você manter uma boa capacidade muscular, você precisa ter, eu costumo falar assim, imagina o músculo como se fosse um muro que você precisa construir, você precisa ter tijolo para construir o músculo. Então, você precisa absorver nutrientes e principalmente proteínas, mas não só proteínas, nutrientes, e inclusive você precisa absorver carboidratos, porque você precisa de ter energia para produzir aquele músculo. Então, eu tenho recebido muitos pacientes que tentam ganhar músculos com outros médicos e falam, já tentei de tudo, já usei uma gama enorme de hormônios anabolizantes e não consigo ganhar músculos. Principalmente pacientes idosos, pacientes que têm doenças crônicas, pacientes que vêm de outros tipos de sarcopenia, por exemplo, diabetes, pacientes que têm síndrome de má absorção intestinal e têm sarcopenia. Então, o índice de pacientes de sarcopenia, então, como eu tenho 27 anos de formado, eu tenho observado que tem crescido muito. Muito. Antigamente, quando eu formei, Eurípides, eu só via pacientes com sarcopenia, pacientes com AIDS, pacientes com câncer, pacientes com imunodeficiência de outras formas, diabetes graves, idosos, né, mais avançados. Hoje, não, eu estou vendo pacientes jovens sarcopênicos, né? Mulheres que estão entrando numa menopausa precoce idiopática e apresentam sarcopenia. E aí, esse gama de pessoas, eles procuram médicos, mas os médicos fazem uma fórmula lá, né, uns ciclos anabolizantes, com umas fórmulas dietéticas lá, um plano alimentar de gaveta, atividade física, musculação e querem ganhar músculo. Só que nós temos vários processos envolvidos no processo de ganho de músculo que não ficam só nesse feijão com arroz que a maioria do médico aplica. Então, nós temos que, sim, investigar como que está a absorção de nutrientes e proteínas por esse intestino, e não só isso. Um intestino inflamado, ele gera uma síndrome inflamatória de pequena monta sistêmica, que é hoje o que a gente usa, né, o termo síndrome inflamatória de pequena monta. É a síndrome inflamatória causada pelo intestino, que com uma desbiose crônica, ou uma obesidade também. Ela gera uma síndrome inflamatória de pequena monta crônica. E aí, você tem que tratar as duas coisas. Você tem que tratar essa síndrome inflamatória intestinal e fazer com que esse intestino absorva.
Sem isso, não adianta nem reza brava, seu paciente não vai ganhar músculo. Pronto. Então, tudo começa com a limpeza do terreno biológico, que as raízes estão fincadas no intestino. Exatamente. Então, não tem meio termo, né, doutora? Exatamente. Então, não adianta, assim, paciente quer, eu vou ganhar músculo. Aí ele come carboidrato de qualquer fonte, ele come proteína de qualquer fonte, que nem se torna, né? Na verdade, é um preparado proteico, que não necessariamente é uma proteína que vai ser absorvida. E a gente sabe que eu tenho observado muitos pacientes com síndrome de má absorção. Muitos. Eu vejo, você começa a desconfiar quando? B12 está baixo em paciente que se alimenta normal. Você pode olhar que tem uma síndrome de má absorção aí. Né? Paciente que come muito bem, que já passou por 1000 médicos e não consegue ganhar um quilinho de músculo. Pode olhar que tem uma síndrome má absortiva aí. Né? Paciente que quer porque quer emagrecer e não consegue emagrecer de jeito nenhum. Você vai ver o paciente é desnutrido, você já deve ter visto isso, o desnutrido obeso. Pode olhar que a fonte é intestinal. Então, nós precisamos aprender a cuidar do intestino se a gente quer. Inclusive, eu sei que saúde não costuma conquistar ninguém. Ninguém quer saúde, mas se pelo menos você quer ficar bonita, porque a beleza, ela é decorrente da saúde. Então, se você quer ficar bonito, se quiser ficar firminho, você quer ficar durinho, trincadinho, precisa antes ter uma boa absorção intestinal. Pronto. Então, nós estamos vendo aí no nosso dia a dia de consultório, né, e os estudos que saem também sobre a obesidade sarcopênica, que é pior de todas, né, que o músculo hoje, a gente sabe que é um órgão endócrino, ele participa aí do processo da resistência à insulina, uma série de fatores aí que linka tudo. Então, se você não tem músculo, concomitantemente, você não vai ser um longevo. Chegar na idade da doutora, que eu não vou falar a idade... 52 anos. Deixa ela falar com essa carinha de 25 e olha a idade que ela tem. E muito músculo, mas ninguém vê o tanto que ela rala por trás, né? Quer dizer, a gente até vê, porque acompanha o Instagram dela, todo dia ela tá lá, o personal tá maltratando ela. Então, que a pessoa tem que estar de olho, né? Porque é o seguinte, tem uma coisa que você falou aí. Sabe uma questão muito interessante da sarcopenia do obeso? É a bioimpedância. A bioimpedância do obeso, o obeso é inflamado. Então, ele tem uma retenção hídrica importante. E água, o músculo, ele puxa água. Então, hoje mesmo eu atendi uma obesa e ela virou e falou assim, não, eu já fui na nutricionista, ela falou que de músculo eu tô bem. Eu virei e falei assim, que meu bem, eu sinto te informar, mas nós só vamos saber do seu músculo depois que você desinflamar. Hoje eu tenho pedido o DEXA, que é a densitometria do corpo inteiro. Então, no caso dela, eu pedi. Por quê? Porque se você não faz uma densitometria do corpo inteiro, você vai achar que esse paciente é obeso, mas ele tem músculo. E muitas vezes ele é sarcopênico e o músculo dele está inchado de água. Isso é muito interessante, inclusive no processo de emagrecimento, que ele começa a perder água, ele fala assim, perdi só músculo. Então, a bioimpedância, eu tenho uma bioimpedância, mas ela não é o melhor exame para você avaliar a sarcopenia do paciente. Nem do obeso e nem do paciente normal, nem do magro. O melhor exame é a densitometria do corpo inteiro, a DEXA. Por quê? Porque você vê pela imagem e consegue estabelecer metas reais no ganho de músculo aí. Ótimo, excelente. E um outro detalhe também, né? O músculo, ele é caro para o corpo metabolicamente. Então, quando você fica, vamos pôr, uma perna quebrou e você colocou um gesso, e você tira aquele gesso, você vê que uma perna ficou mais fina que a outra, porque o corpo está preocupado com outras regenerações e assim por diante, né?
E tem muita gente que não entende que, que tem o intestino preso, ou constipado, ou com problema, porque seu corpo também está trocando, tem músculo também na parede do seu intestino. E é caro metabolicamente. Eu não estou usando mesmo, eu vou deixar ele quieto. Atividade física melhora até essa musculatura, né, Sara? Uma das coisas principais quando a gente vai tratar constipação é que o paciente treine. Hoje eu estou numa fase da minha vida que se o paciente não treina, eu não trato. E eu vigio todos os pacientes, não só pela secar, mas também eu tenho um avaliador que pega ele no início, independente do caso que seja, e a gente coloca metas de performance física. Não cumpriu, eu convido ele para sair do tratamento, com muita educação, e lá. Por quê? Porque quando a gente chega no momento da vida da gente, onde a gente consegue, assim, ter uma agenda cheia, disputada, eu tenho que priorizar os pacientes que vão fazer o que eu mando. Porque se ele não vai fazer o que eu mando, eu prefiro tratar outro. Por quê? Porque eu não estou ali para ficar convencendo o paciente a me obedecer. Então, ele tem que vir e me confiar em mim. Então, tem que obedecer. Então, o paciente, intestino é uma das coisas mais importantes dentro da minha terapia. Deixa eu te contar uma coisa. Todo o meu tratamento ele é baseado numa máxima que chama-se ame-se e sare. E o I do SARI é o intestino. Então, eu tenho 1000 coisas que eu trato. Primeiro, a autoestima, porque é impossível você ter autocuidado sem autoestima, então é o ame-se. E o SARI é sono, atividade física, regulação hormonal e intestino. Então, se o paciente... E o paciente, por quê? Porque eu não consigo tratar nada se eu não tiver com o intestino bom. Eu não consigo tratar uma artrite reumatoide, eu não consigo tratar uma fibromialgia, eu não consigo tratar uma obesidade e eu não consigo tratar uma sarcopenia. E hoje, como as pessoas me procuram muito para ganho de músculo, principalmente homens e mulheres acima de 40 anos, porque eu tenho um público aí mais adulto, né? Até por causa da forma como eu abordo, eu não faço parcerias e tudo, então é um público que tem mais capacidade de chegar até mim. O público jovem às vezes não consegue, às vezes é inacessível. Então, eu para conseguir ganhar músculo de um paciente que tem mais de 40 anos, onde é uma idade que você já está degenerando, se eu não tiver um intestino que absorve muito bem o que eu der para ele, eu não consigo, né? Então, a atividade física, ela é o A do SARI, né? O sono é importantíssimo. E o intestino eu trato de diversas formas, mas eu não consigo evoluir se ele não for. Porque, imagina, o paciente acima de 40 anos, ele está degenerando mesmo, ele já está descendo a ladeira. Se ele não absorve o tijolo para construir o músculo, como é que eu faço? Né? E tem mais. Muitas vezes eu tenho que entrar com anabolizantes, principalmente pacientes que têm sarcopenia associada à osteopenia. Então, a gente tem protocolos médicos, viu, gente? É lícito, protocolos médicos de uso de anabolizante. E os anabolizantes, eu sempre tendo, principalmente para mulheres, usa anabolizantes orais. Eu gosto muito da oximetolona, da oxandrolona. E eu tenho uma absorção muito ruim desses anabolizantes se esse intestino não funciona. Então, não são só os nutrientes que eu preciso. Os anabolizantes que eu uso para fazer hipertrofia, eu também preciso de uma biodisponibilidade. Como eu estudo muito biodisponibilidade, né? Por exemplo, a oxandrolona, eu não sei se você sabe, existe um estudo novo dela em base de TCM, que foi estudada para usar em recém-nascido sarcopênico. Muito legal o uso de anabolizantes em recém-nascido, porque recém-nascido responde assim. Mas, quando o recém-nascido, o processo dele, a base intestinal, ele não absorve bem. Então, quando você faz em base TCM, olha a importância da absorção, gente. Se você faz em base TCM, você tem uma biodisponibilidade maior. Tem estudos, por exemplo, que mostram, não sei se você tem estudado muito, eu estudo muito a cafeína, porque ela aumenta
vários metabólitos hepáticos, né? A cafeína ela tem uma ação de metabolismo hepático muito boa. Então, tem um estudo de oxandrolona com cafeína que aumenta a biodisponibilidade da oxandrolona em até 20%, e até 20 vezes. Entendeu? Então, assim, isso é muito interessante, por quê? Porque você vê, aí você vai e começa a tratar um paciente ou uma paciente, faz um uso combinado de anabolizantes oral e injetável. O oral não absorve, então você está tratando ele com 50% do seu conhecimento. Ah, não. E aí, o que você vê? Você vê as pessoas chegando, então os médicos vão ficando desesperados. O que o médico faz? Aumenta o anabolizante. Não é por aí. Né? Ele tem que desinflamar para melhorar os receptores. Então, por exemplo, SARMs. O SARMs, você não consegue usar um SARMs em paciente inflamado, porque você precisa muito do receptor. É um processo praticamente receptor. Então, o paciente que chega lá com uma constipação intestinal, usando SARMs e anabolizantes, não vai funcionar mesmo. Esse SARM está indo todo, literalmente está indo todo embora no cocô. Explica um pouquinho para o pessoal o que são os SARMs, doutor. Né? Eles são moduladores. Nós temos hoje, dentro da classe hormonal, vários moduladores de receptores de determinados hormônios. Então, nós temos os hormônios que vão interagir com os receptores das células e causarem os efeitos que a gente deseja. E nós também temos substâncias que melhoram a ação, melhorando a ação dos receptores. Eles modulam esses receptores sem serem anabolizantes, ou sem serem, por exemplo, um modulador de estrogênio, ele não é um estrogênio, mas ele modula e pode melhorar ou piorar. Nem sempre eles são estimuladores, nem sempre são inibidores. Então, eles podem ser antagônicos ou pode ser estimuladores. Mas você tem que entender, porque, por exemplo, um modulador hormonal de um determinado hormônio, vamos lá, antes de eu falar dos androgênios, um modulador de receptor estrogênico, ele pode estimular a função estrogênica em alguns órgãos e desestimular a função estrogênica em outros órgãos. Então, isso é muito interessante, porque você não tem o efeito do estrogênio em si, do hormônio esteroide, e você tem o resultado sem os efeitos colaterais. Então, os moduladores androgênicos, eles vão ajudar você a melhorar, por exemplo, uma hipertrofia. Estou usando um exemplo porque nós estamos falando de hipertrofia. Então, você pode usar um SARM, que é um modulador de receptor estrogênio, para aumentar a resposta ao estímulo androgênico para hipertrofia. E vai ser maravilhoso, por quê? Porque você não vai ter o efeito colateral de um hormônio esteroide anabolizante. Ou tem, mas é mais baixo. Por quê? Porque ele é seletivo. Ok. Então, só que esses SARMs, a célula, para você funcionar no receptor é a coisa mais linda do mundo, porque nós temos receptores de membrana, receptores nucleares, receptores soltos dentro da célula, mas a gente sabe que a célula inflamada, o receptor é como se você jogasse uma massa. Eu falo assim, sabe essas massas de pão que eu faço aqui, que às vezes o pessoal vê eu ensinando? É como se você jogasse umas massas de pão no meio do receptor e a chave não encaixa. Então, se você não desinflama o paciente, e vou te falar que 90% dos pacientes inflamados, você vai desinflamar pelo intestino. Se você não desinflama, não adianta aumentar a dose de um SARM. Por quê? Porque esse paciente não vai responder. E aí você fica socando medicação no paciente, aí você aumenta o anabolizante, que também é dependente, se você usar via oral, ele é dependente das enzimas intestinais. Você aumenta anabolizante, você aumenta SARM, você aumenta a proteína, o menino já está usando 3 gramas de proteína por quilo por dia, e ele não ganha 1 grama de músculo. Né? Então não adianta ficar decorando ciclos de anabolizantes para fazer nesse público, se o que você usa
não funciona porque não absorve, não entra onde você quer, que é na célula. Entendeu? Maravilha. Maravilha. É isso. Então, Entendi. é bom que os leigos que estão aí, né? Ai, doutora, vamos usar SARM. Você não está nem sabendo o que está acontecendo, né? Realmente eu tenho utilizado muito desses moduladores, tem feito muito, tem dado muita resposta. Eu uso sempre associado, muito difícil eu usar sozinho. Eu uso associado aos anabolizantes e cada idade, gente, cada sexo, cada perfil tem um tipo de anabolizante. Então, esse anabolizante não é bom não, porque ele é muito androgênico, pouco anabólico. Espera, vamos esperar. Quem que é a pessoa que está ali? Essa pessoa, por exemplo, uma Sarina da vida, ela é super androgênica. Então, essa doutora Sarina, ela tem que ir nos menos androgênicos. Então, ela não cabe para ela um pouco anabólico e muito androgênico. Não cabe. Então, essa menina Sarina, ela vai ter que usar SARM. Por quê? Porque eu não posso abusar de anabolizante para ela. Agora, um paciente pouco androgênico, às vezes uma mulher pouco androgênica, ou um homem que você já testou e ele não tem uma resposta muito grande de conversão de aromatase, então você vai vendo, cada um é de um jeito. Aí, às vezes, você pode usar. Às vezes, se ele não converte muito, você pode dar um pouquinho mais de teste em relação ao DHT. Então, todo o processo de hipertrofia, ele não é assim. Aí as pessoas pegam, abrem o Google, né, e vai ter aquele tanto de site de anabolizante e pega um ciclo lá e vai, às vezes, encher de acne, cair o cabelo todo, vai dar tudo errado. O homem pode crescer mama. Por quê? Porque não sabe que o mínimo faz o máximo quando absorvido. Entendeu? Perfeito. Eu vou aproveitar que vi uma seguidora, a Neide, e fazer uma pergunta. É possível o paciente bariátrico tratar e hipertrofiar também? Sim, sim. O paciente bariátrico, primeira coisa, você tem que tratar o TN, igual você falou, né? Primeiro, o que acontece no paciente bariátrico? Normalmente, eu vou dar, porque não dá para eu dar uma aula de cirurgia bariátrica, mas normalmente, pelo menos, B12, D, ômega 3 e ferro ele tem que usar. Tá. Por quê? O trânsito gástrico dele é muito rápido. Então, normalmente, esse paciente, ele não dá tempo de fazer muito ácido clorídrico ali. Então, ele tem uma hipocloridria. Isso influencia na diminuição do fator intrínseco e ferro não é absorvido. Gente, anemia e hipertrofia não combinam nunca. É igual água e óleo. Então, se você não faz o basal, esse paciente ele precisa ter uma boa digestão. Então, a dieta dele tem que ser uma dieta de menos quantidade mais vezes, porque senão ele não vai absorver nutriente e você tem que melhorar essa condição do ácido clorídrico dele. Então, é muito comum. Além disso, ele vai ter associado uma cirurgia, uma colecistectomia, quase 100% das vezes. Então, o que acontece? A bile dele goteja o tempo todo. Se fosse para gotejar o tempo todo, Deus tinha feito desse jeito. O pessoal, não tem prejuízo nenhum. Gente, se fosse para ser assim, era assim que a gente tinha nascido. Não é. Quando a gente tem a liberação do ácido, dos sais biliares em bolos, nós não só temos uma absorção diferenciada dos nutrientes, como tem fatores nos sais biliares que eles agem, inclusive a nível de transcrição proteica de núcleo, mudando, inclusive, a absorção de hormônios tireoidianos e a mudança de metabolismo. É muito maravilhoso o que o sal biliar faz. Então, você tem que repor sal biliar. Se você não der nesse paciente sal biliar gastroresistente, lembrando que tem que ser gastroresistente, né? Porque tem que agir lá no duodeno. E um ácido clorídrico na digestão e um sal biliar, o ácido clorídrico na digestão gástrica e um sal biliar na digestão duodenal ali, esse paciente esquece, ele não vai hipertrofiar porque nem um nutriente básico ele está absorvendo. Tá?
Aí depois que você corrige isso, e esse paciente consegue ter uma nutrição adequada, você corrige, eu tô falando no mais grosseiro, porque vira e mexe tem mil coisas ainda aí. Então, como que você vê isso? Até pelo aspecto das fezes, você sabe se esse paciente está absorvendo ou não. Então ele chega, eu falo, como é que são suas fezes? Fede muito? Fede. Tem muita gordura? Tem. Você sabe que ele ali não absorve gordura, ele tem uma quantidade de fermentação aumentada pela falta de digestão. Então, todo o processo, o bariátrico, então tudo que inflama uma pessoa que não é bariátrica, inflama o dobro um bariátrico. Então, ele não pode brincar com glúten, ele não pode brincar com leite de vaca, que às vezes seres humanos dão conta de viver, o bariátrico não. Depois que você corrige isso tudo, aí sim, você pode fazer um cálculo para ele de proteína, caloria, né, carbo, tudo bonitinho para ele anabolizar. E normalmente, no caso do bariátrico, é praticamente mandatório você usar anabolizante. Porque ele tem uma sarcopenia importante, com uma baixa de absorção já instalada ali. Então, o anabolizante é igual aqueles casos que eu falei agora no início da live. É aidético, câncer avançado, pacientes desnutridos crônicos. Então, você tem que usar um anabolizante nele. Mas tem que treinar pra caramba. Isso. Às vezes, doutor, ele já tem essa sarcopenia até antes de operar, né? Porque ele tinha uma sarcopenia. A gente não, isso, a gente não, assim, eu pelo menos não conheço nenhum cirurgião, né, que hoje essa cirurgia banalizou demais, que prepara o paciente com aporte proteico, deixa ele redondinho para operar, né? O pessoal vai a toque de caixa. Nenhum. Então, isso é verdade. Normalmente ele já entra sarcopênico e aí na hora que emagrece, essa sarcopenia aparece porque a sarcopenia estava ali escondida por trás de um músculo inchado, né, retido, com a retenção hídrica importante ali. E aí, por isso que eu falo o seguinte, olha, os resultados da bariátrica, eu já indiquei muitos pacientes para bariátrica, mas para você indicar um paciente para bariátrica, você tem que ter certeza de que o resto está tratado, não é só o estômago. Por quê? Normalmente os resultados da bariátrica vão ter sucesso em 20% dos casos só. Então, a gente tem que ter muito cuidado. O bariátrico, ele envelhece muito mais rápido e, em média, ele dura 20 anos menos do que uma pessoa não bariátrica. Você sabia disso? Ele tem uma sobrevida 20 anos pela desnutrição. E essa desnutrição, ela é causada principalmente pela síndrome de má absorção. Entendeu? Então, para tratar um bariátrico e hipertrofiar, é possível? É possível. Mas primeiro você tem que melhorar a absorção. E aí, nesse caso, você tem que tender a anabolizantes injetáveis. Porque essa absorção dele é ruim. Mesmo que você faça de tudo, ela é ruim. Então, se você, por exemplo, para um bariátrico responder a um SARM, você vai ter que ter certeza dessa absorção maravilhosa e de que ele está desinflamado. Então, você tem que tratar o resto. Agora, se você consegue fazer isso, você consegue fazer um ciclo bom. Eu não costumo fazer ciclos muito violentos. E eu consigo ter resultados bons com ciclos discretos. Por quê? Porque o resto tá bom. Então, eu não preciso aumentar muito, né? Não é possível, sim, mas dá um trabalhinho, mas é. Pronto. E teve outras perguntas e cai no mesmo balaio. O celíaco tem que estar com a doença controlada, porque ele já não absorve corretamente. Então, modulação intestinal para esse povo tudo, né, sabe? Não tem jeito. Eu tenho pacientes celíacos, paciente mulher, eu tenho 2 pacientes celíacas trincadinhas. E ambas têm mais de 50 anos. Eu estou fazendo uma revista em setembro que eu estou tirando fotos só de mulher e homem trincados acima de 50 anos. Por quê? Porque a gente sabe, olha que legal, que esses pacientes, eles têm já uma absorção comprometida, a gente sabe que é do envelhecimento,
Né? Muitos deles vão ter que usar reposição de B12, de D, de outras coisas. Por quê? Porque eles têm do envelhecimento absorver menos. O que as pessoas têm que entender é o seguinte: você está envelhecendo, seu corpo todo está envelhecendo, seu intestino está envelhecendo. Então, do envelhecimento a constipação, do envelhecimento as doenças inflamatórias intestinais aparecerem com muito mais frequência, os cânceres. Por quê? Porque o corpo está se preparando para que você morra. Mas a medicina resolveu manter a gente vivo. Então, a gente não pode aceitar essa preparação de bom grado. Ah, não, mas o meu intestino está funcionando bem, mas também já tenho 55 anos. Não. Nós temos que corrigir todos os processos degenerativos, nem que seja de forma artificial, nem que seja dando um suplemento. Por quê? Porque é do envelhecimento esse processo degenerativo, inclusive intestinal. Ótimo. Perfeito. Acho Não que é isso? cobriu bem o assunto. Numa outra live nossa, que não ficou gravada, infelizmente, você falou um pouquinho do uso da progesterona como reposição, tanto para homem quanto para mulher. Você pode dar uma pincelada para a gente Sim. só? Inclusive, é muito interessante porque a progesterona não é anabólica para o músculo, mas ela é anabólica para o osso. Né? A progesterona, mas ela só funciona no osso se o osso estiver pronto para recebê-la. Isso é muito interessante, tá? Então, tanto homens têm que ter uma boa modulação androgênica. Ele pode receber a progesterona e melhorar algo? Pode. Mulheres têm uma boa modulação estrogênica para que a progesterona vá agir, tá? Em termos de músculo, nós não temos muito da progesterona em relação a fazer a anabolização, não. Mas o interessante da progesterona, ela indiretamente, ela age num fator muito crucial da hipertrofia. Como eu disse, SARI, que é o SARI, o S é o sono. Durante o sono, nós fazemos um pico imenso, 1000 vezes, eu não sei quantas vezes maior, do que qualquer pico que você faça durante o dia de hormônio do crescimento, GH. Quando você vai envelhecendo, você vai tendo uma dificuldade de dormir, que é para você morrer. Tudo o corpo vai fazendo para você morrer, né? Então você começa a ficar sem sono para você morrer logo. Porque quanto menos você dorme, mais você degenera. Tanto o músculo, quanto o osso, quanto o cérebro, quanto tudo. Tá? Então, quando você faz o uso da progesterona para fins gabaminérgicos, você tem um resultado maravilhoso ali de sono e ansiedade. Eu uso progesterona em pessoas com síndrome de pânico, mulheres e homens. E eu tenho respostas maravilhosas. Porque, olha para você ver que louco, a progesterona, ela tem uma ação gabaminérgica ali naquele homem, vamos falar do homem, né? E aí, eu vou melhorar questões sexuais, eu vou melhorar questões metabólicas, porque esse homem vai passar a dormir. Então, indiretamente, a progesterona vai agir. Porém, não adianta ser a progesterona pellet, nem gel transdérmica e nem a progesterona em mulheres intravaginal. A progesterona, para ela ter esse efeito maravilhoso, ela precisa ter a ação da 5-alfa-redutase e de algumas bactérias que tem no intestino, porque aí ela vira alopregnenolona, que é o melhor gabaminérgico. Aí eu tenho uma ação maravilhosa de sistema nervoso central que eu vou conseguir fazer com que esse homem ou essa mulher tenham menos ansiedade e durmam melhor. E indiretamente dormindo, eu vou ter melhor pico de GH. Não é só o pico de GH que influencia na hipertrofia, né? Nós fazemos regeneração muscular durante o sono. Então, nós temos melhor regeneração, melhor tudo, inclusive melhor função dos astrócitos na faxina ali da glia para que a gente não tenha Alzheimer. Então, é tudo maravilhoso. Então, a progesterona, ela é maravilhosa, é oral.
De novo, se você não tem boa absorção, se você tem uma desbiose intestinal, ela já não vai agir igual, porque eu preciso da ação bacteriana intestinal íntegra para eu ter uma absorção da progesterona micronizada. Então, eu preciso, tudo eu vou precisar do intestino para funcionar, não tem jeito, né? Então, eu acho que deve ter sido, eu não lembro de eu falando isso não, mas deve ter sido mais ou menos isso que eu falei. Nada, perfeito. Né? Linkou com o assunto de hoje, ficou melhor ainda, ficou top. Sarina, você foi também responsável, né, pelo meu entendimento da hidrocolonterapia, né, que eu fui no seu curso, você mesma disse, junto com Fernanda, se não me engano. Com a Gabriela. Gabriela, isso. Junto com a Gabriela, que não vai muitos proctologistas, e você gosta quando vai. Acho que foi. Teve uns 3 ou 4 só desse curso, né? Eu acho que eu fui no primeiro, né? Se eu não me engano. Foi. Aí conversei com vocês, a questão do funcionamento, que eu sou muito curioso. Eu quero. Antes de negar alguma coisa, eu vou lá, conheço, para depois, né, fazer minhas ponderações. E com a hidrocolon é a mesma coisa. Hoje eu indico para alguns pacientes, né, que eu vejo que tem indicação, tem contraindicações também, a gente sabe disso e tudo. E por conta disso, eu hoje sou professor de 2 universidades de medicina, né? E acompanho os meninos na TCC deles de conclusão de curso. Muitos me escolheram como orientador. E eu pus um deles para fazer, um grupo deles, para fazer sobre hidrocolonterapia. Que legal! E usaram seus artigos aí que você tinha arquivado. Você tinha um monte de artigo. Eu falei, ó, tá aqui. Debruça em cima disso aí e faz um texto legal. Eles estão indo para TCC 2, que aí agora afunila. Eles vão falar da hidrocolon na constipação, para levantar mais literatura. Que legal, que legal. Mas, em suma, quando você ouve de um colega, fala, isso aí é besteira, isso aí não resolve. Eu lembro do curso, o que você falou lá no curso, mas para o pessoal também ouvir um pouquinho. O que você costuma dizer para esse pessoal? Eu não tenho nem noção lembrar o que eu falei no curso. Mas, hoje, por exemplo, os meus pacientes que necessitam, porque hoje aconteceu uma questão muito diferente na minha vida. Hoje, praticamente, 30% dos meus pacientes, no máximo 40%, são daqui. Eu hoje tenho atendido telemedicina o dia inteiro. Eu tenho muito paciente nos Estados Unidos, na Suíça, na Alemanha, na Austrália, na Itália, no México, no Chile. Então, essa questão da hidrocolonterapia, ela foi ficando mais difícil para mim, para eu poder indicar. Só que se você for pegar nos estudos, muito dos estudos, ao invés de estar falando de hidrocolonterapia, esse é um nome mais brasileiro, latino, eles falam de irrigação transretal. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho ensinado os pacientes a fazer irrigação transretal. Porque o estímulo da água morna, fria, ali, de você segurar, soltar. Então, você usar as técnicas da hidrocolonterapia, que foi uma técnica associada fisioterapêutica, né, do assoalho ali pélvico, ao estímulo da água chegando morna, fria, naquela mucosa, você tem um estímulo do plexo mioentérico sem usar produto químico algum. Então, você consegue restabelecer uma função intestinal sem usar nada artificial, né? É lógico, quando você faz isso com uma profissional competente, e aí ela consegue usar uma quantidade melhor e mais longe, né? Quando você faz uma irrigação transretal doméstica, ela é mais limitada. Mas eu tenho conseguido excelentes resultados com os meus pacientes no exterior, sabe? Então, de ensinar a segurar, a soltar, às vezes usar gelado, quente, né? Não quente, morno, ter o cuidado de usar. Por quê? A gente sabe que a constipação intestinal, você deve, né, ter mais
contato com isso. Mas, para mim, o que eu vejo na prática é a maior queixa intestinal hoje da modernidade. É a constipação intestinal. E a gente sabe que o estresse, ele é constipante. Porque o estresse agudo, na verdade, você tem um relaxamento ali, até você teria uma diarreia. Mas o estresse crônico, já você tem uma resposta exatamente o contrário. Porque a reação que você tem de recuperação do estresse, ela é constipante. Então, o que nós temos hoje? As pessoas, tá todo mundo estressado, né? Então, nós temos um processo de constipação que é uma pandemia de constipação hoje. Então, e você ficar usando produtos que lesam o plexo meentérico, o que vai acontecer com esses produtos? Eles vão te fazer ficar mais constipado ainda a longo prazo. E eu falo, você será um grande candidato a ir no hospital tirar suas fezes com a mão. Ai, meu Deus, isso não existe. Existe, né? Eu falo, você é um grande candidato a fecaloma. E eu tenho colegas que trabalham em prontos atendimentos e falam que está crescendo assustadoramente os casos de fecaloma nos pronto atendimento. Coisas que antigamente eram só para idosos de 80, 90 anos. Hoje nós temos homens e mulheres de 50, de 60 apresentando fecaloma. Por quê? Porque usam medicamentos que lesam o plexo meentérico desde a mocidade, né? Então, voltando para o nosso tema, é um dos processos mais bloqueadores de uma hipertrofia que você não sabe porque ela não está acontecendo. Você fez todo o ciclo anabolizante de SARM, você fez uma preparação hepática, que tem aquelas formulazinhas lindas de preparação hepática, nananã, tudo bonitinho, ele está malhando, ele está comendo, e esse homem não ganhou, essa mulher não ganhou nem meio quilo de massa. Lugar nenhum. E é um paciente constipado, mas isso não é para você. É um caso para você. Tá todo mundo constipado mesmo, vamos deixar. Aí chega na doutora Sarina, a doutora Sarina trata isso, e aí fala, doutora Sarina é mágica. Não é mágica, a doutora Sarina, na verdade, é das antigas. É porque ela tem que tratar primeiro o corpo antes de fazer qualquer processo. Exato, vai na causa, né? E não vai na causa, né? Sim. Entendeu? Sarina, com o conhecimento que você tem, eu ficaria aqui a noite inteira falando contigo, né? Mas eu sei que seu tempo também é curto, é corrido. Eu queria usar esse final para poder avisar do meu curso, para quem está assistindo os médicos. É um curso essencialmente médico para todas as especialidades. Eu vou falar de fibromialgia, eu vou falar de enxaqueca, eu vou falar de processo muito voltado para hormônios, nós vamos falar de sarcopenia para homens e mulheres, nós vamos falar da performance sexual, nós vamos falar muito de performance sexual, de todos os tipos que as pessoas não estão sabendo tratar, ejaculação precoce, anorgasmia da mulher, baixa de libido no homem e na mulher. Então, nós vamos falar disso tudo. Mas sempre com uma visão mais aberta, com a ênfase dentro de hormônios. Porque é um curso de implantes hormonais, mas é porque eu não quero que deixar um legado de implantistas. Qual que é a sua especialidade? Eu sou implantista. Porque os cursos de implante hormonal que estão aí são para formar implantistas. A pessoa fica o dia inteiro implantando. Isso não é medicina. A medicina a gente tem que aprender a tratar os hormônios e os processos, as grandes síndromes clínicas, dentro dos processos de sistema humano. Né? Sempre tem que ser assim. Então, eu vou falar, então são 3 dias, é uma imersão, é só para médicos. E quem foi meu aluno tem uma condição especial, porque eu gosto de receber esses alunos comigo, porque eles trazem já coisas mais avançadas em termos de dúvida. Então, eles me estimulam mais. Eu adoro que venha ex-aluno. Mas o novato também vai conseguir entender tudo, tá bom? Perfeito, perfeito. Algum recadinho final para o pessoal? Olha, na hora de escolher um médico, gente, vá atrás de médicos que
são médicos tradicionais. Essa coisa de médico de vanguarda significa, não deu tempo de eu estudar as matérias, então eu vou estudar algumas coisas alternativas aqui. Vai, corre, corre. Essa coisa de medicina integrativa, você tem que ver se esse médico está falando medicina integrativa, se ele é um médico integral, igual o doutor Eurípides. Né? Ele é um médico integral, é um médico tradicional, proctologista e busca, dentro da ciência médica, tratar o paciente como um todo. Ok, isso ok. Mas você tem que ter muito cuidado com essa visão da medicina integrativa de tratar o paciente de forma holística, transcendental e esotérica. Porque nós médicos, não estou falando que é bom ou ruim, mas nós médicos somos incompetentes para isso. Se você quiser buscar isso, você tem que ir lá num terapeuta esotérico. Nós médicos somos bons para ser médico. Excelente, excelente. Aí ficou uma frase da doutora Clarice Oliveira, não sei se você conhece ela. Conheço. Tem a diferença da medicina integrativa da misturativa, que é o que tem muita gente fazendo por aí, né? É. Eu sou médica, igual eu estou vendo lá no congresso do Einstein. Super legal, porque é uma medicina de apoio, mas ela não é medicina. Né? Musicoterapia não é medicina, tratamento do toque não é medicina, imposição de mãos não é medicina científica. Não significa que não funciona, pode funcionar, mas isso... Então, o médico não tem que aprender essas coisas. Ele tem que saber que existe, pode até saber indicar, mas médico tem que ir mais profundo na ciência médica, porque nós estamos precisando de médico que estuda. Maravilha. Doutora, eu sou só gratidão. Sempre que eu chamo, você vem. E, assim, eu tenho essa felicidade de falar isso, né? Ter uma pessoa como você solicita a mim quando eu chamo. E você também sabe que precisou de mim, eu estou à sua disposição. Nossa, muito obrigada. Você já foi professor no meu curso, né? Você já me ajudou demais. Você é maravilhoso. Você é uma das pessoas, assim, os proctologistas que eu conheço, que eu mais respeito, porque você não trata uns metros de intestino. Você trata pessoas. E eu acho que felizardo é aquele que consegue tratar com você. E eu fico triste, que você fica muito indo para essa área acadêmica, mas você deveria ser mais generoso e atender mais pessoas, porque você poderia ajudar muito mais gente. Não, eu tô online também, eu tô bastante agora. Maravilha. Transferir mais para online também. Então, mas, então, fica com Deus. Amém. Vai descansar, que eu sei que você dorme cedo também, e amanhã a rotina deve estar pesada. Gratidão. Muito obrigada, gente. Deus abençoe todos vocês. Tchau, tchau. Tchau.